Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 323º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, também tudo bem. Também tudo bem, porque fui só confirmar o número do episódio porque eu achava que não era este o número, é tal cena, pá. Ao fim de 300 e tal episódios é normal já trocares. Mas então, vamos lá começar. E pá, confesso-vos uma cena, é uma merda estar sozinho em casa. Isto porquê? Porque então o senhor engenheiro foi viajar, ok? Eu fiquei sozinho e tipo, é bué da fodido porque imaginem, quando estás numa casa partilhada, deve ser bué da fixe ficar sozinho porque é tipo, caralho, agora tenho este tempinho para mim. Mas quando moras com alguém, esse tempinho é tipo uma tarde, ok? E é suficiente. Pelo menos para mim. Quando já são dias, é tipo, caralho, já nada faz sentido. Para que é que temos uma cena tão grande? E é minúscula. Mas para quê, caralho? Porquê? Porque é que eu estou aqui a viver sozinho, estás a ver? Aí então, pá, foi um bocado frustrante. Como é que eu combati isso? Pá, com duas cenas, ok? FM, eu sei. Ia fazer uma época perfeita com o Barcelona, mas perdi a final da Champions contra o City. E pá, isso fez-me largar aquele save por algum tempo e abraçar o Wrexham, finalmente, ok? Por isso, a partir de agora, tentaremos subir com o Wrexham. Mas isso, era o que já estavam à espera. E pá, a outra cena foi limpezas, meu. E eu limpei este apartamento de cima a baixo. Mas limpei com tanta intensidade que eu até parti um piaçaba. Só para terem noção de como este menino limpa. Mas daí, por um lado foi bom, por outro lado foi bué da triste ver a cara de surpresa de senhora engenheira que foi tipo, tu limpaste tudo. Ou seja, ela pensava que ia encontrar esta casa numa pocilga, meu. Numa pocilga. Mas daí, finalmente ela está de volta. E foi bué da bom o reencontro. A outra cena que também deu para fazer enquanto a senhora engenheira estava fora, foi ver Chimp Crazy. Não sei se estão a par de Chimp Crazy. Eu não ouvi assim muita gente a falar. Também pode ter sido por eu estar assim mais desligado das redes. Isto acho que saiu em outubro ou assim do ano passado. E a única pessoa que eu me lembro de ter ouvido falar... eu acho que o Zé Lopes não falou disto. Acho que não, meu. Porque se ele falou, ele vai-me foder a cabeça e vai-me dizer foda-se, já falei. Mas eu acho que não. Mas foi o Chico Felitti num caso bizarro. Que o gajo disse que era do mesmo realizador de Tiger King. Eu, ok. A partir daí deixa-me apontar e aquilo basicamente conta a história de donos de chimpanzés nos Estados Unidos, ok? Porque houve uma altura em que era bué tranquilo ter um chimpanzé nos Estados Unidos. E depois outra cena que o documentário / minissérie, porque aquilo são 4 episódios, demonstra é que tipo, enquanto que um chimpanzé é um bebé, é bué parecido com uma criança, meu. É bué parecido. Tipo, imaginem, até aos 5 anos é bué tranquilo ter um chimpanzé, ok? Imaginem, o máximo que te pode fazer é, sei lá, arranhar-te ou assim, porque, se não lhe cortares as unhas, tem garras, não é? Mas tal é tipo, bebé, foi essa a impressão que eu tive. Depois, a partir daí, imaginem, dos 5 para a frente, dá tipo um salto e transforma-se num animal selvagem. Estás a ver? Então, então é um bocado fodido porque conta lá ataques de chimpanzés, ok? Um deles foi mencionado no Nope, o último filme de Jordan Peele, que lá está, se eu tivesse visto a série antes de ter visto o filme, eu ia entender a referência, ok? Mas depois na altura eu a procurar o que é que era aquilo, vi notícias do ataque e então nesta série fala mais desse ataque além de outros. E tipo, uma cena que se nota que é padrão em todos os criadores de chimpanzés é que mais cedo ou mais tarde o chimpanzé vai mostrar a sua veia selvagem, E então, é um bocado tenso. E o que faz todo o sentido, porque é tal cena, eles são animais selvagens, não são animais domésticos. Mas então, aquilo começa com uma senhora que criava chimpanzés como quem cria cães, estás a ver? Vendia um chimpanzé tipo por $60.000 ou caralho, foi assim que ela conseguiu ganhar dinheiro e tal. Depois aparece a PETA, ou PETA, como queiram chamar, que monta um processo para levar a tribunal e aparece a nossa protagonista, que é Tonya Hadix, ou Hadix, que no Instagram é Chimp Crazy Lady, tudo junto, que então assume o controlo dos chimpanzés. Isto porquê? Porque ela pensou, ok, o processo é contra esta senhorazinha, mas se
eu tomar conta dos chimpanzés, já não pode haver processo, porque assim a senhorazinha já não é a dona dos chimpanzés, sou eu. Só que pá, isso basicamente só fez a PETA ou a PITA mudar o nome do processo e então meter-lhe um processo em cima. E pá, depois a partir daí, meu, tu descobres bué das cenas. Descobres bué das cenas e tipo, como o realizador do Tiger King já estava queimado, entre aspas, eles arranjam um gajo só para se passar por realizador do documentário, ok? Que é um gajo que tem história com, tipo, de circo, com animais selvagens e tudo, e então, é abraçado pela comunidade. Mas pá, ela leva-te a cenas buedas estranhas, meu. Leva-te a um gajo que, por exemplo, está em pena suspensa por ter roubado $300.000 à câmara onde ele trabalhava e mesmo assim comete outro crime. Leva-te a pessoal que compra animais selvagens bebés que é ela que transporta e é assim que ela ganha dinheiro, que é tipo a transportar filhotes de animais selvagens e o caralho. Porque depois, meu, ela tem uma vida bué da estranha porque ela faz bué procedimentos cirúrgicos ou estéticos, porque imaginem, nota-se que ela tem silicone nas mamas, mete, sei lá, não sei se é silicone, se que é nos lábios, ou ácido hialurónico, ou o que é aquela merda. O cabelo também sempre todo bué artificial e depois, pá, vai ao solário tipo 2 ou 3 vezes por semana, meu. Ela tem aquele, estás a ver, tipo Trump? Pronto, é esse o tom de pele dela. E então, pá, é bué da estranho. É bué da estranho porquê? Porque tem lá cenas que tu acreditas, ok, ela efetivamente preocupa-se com os animais, mas depois não, foda-se, não, ela só quer ganhar dinheiro, estás a ver? E é essa linha ténue, ou ténebre, para quem ouve extremamente desagradável, que é bué parecida com Tiger King. E então, pá, basicamente o documentário centra-se nela e no Tonka, que pá, é mais velho do que eu, ok, porque nasceu em 91. E agora, pá, estava aqui perdido no site Save the Chimps, porque pá, há bué chimpanzés resgatados por este santuário de chimpanzés, que é muito fodido. Mas então estava a ver o Tonka, e pá, o gajo tem 33 anos, meu. 33 anos, meu. Ele então participou em alguns filmes, entre eles o George of the Jungle, que se calhar alguns de vocês conhecem, George o Rei da Selva, com o Brendan Fraser. Ele aparece nesse filme. E pá, é tal cena, meu. Houve uma altura em que acho que Hollywood curtia bué de chimpanzés. Não sei porque, não sei qual é a cena, mas houve uma altura em que isso aconteceu e então ele era tipo um dos maiores. Como é que a gaja gaja chama que ele não é um chimpanzé, ele é um human chimpanzee, ou um humanzee, que é metade humano, metade chimpanzé. Mas pá, adorei. A cena que depois tem cenas que te deixam fodido, que é tipo, como é que tu achas que o alimento para dar a um chimpanzé é tipo fast food? Ou tipo Gatorade. Tipo, ela dava essas merdas e depois notava-se, tipo, não devia ficar barata a alimentação, porque ela comprava tipo nuggets e o caralho para dar aos animais, hambúrgueres e mais não sei o quê. E garrafões, quase garrafões, tipo, deviam ser para aí 2 litros ou o caralho de Gatorade e eles bebiam aquilo num instante, meu. E é tipo, será que isto são as condições ideais para um chimpanzé? Estás a ver? E então, pá. E então acabei de vi os 2 últimos episódios depois de perder então a Champions no FM e agora vou ter de aproveitar a próxima ausência do Sr. Engenheiro para ver o Joker 2, que era isso que também queria ver, mas pá, infelizmente não deu tempo para tudo. Depois, pá, como eu vos disse no último episódio, nós então ficámos de ir ver uma casa, ok, com outro agente imobiliário. E pá, eu esqueci-me de falar do nosso novo agente imobiliário favorito. Porque é tal cena, meu. Nós já andámos nesta vida há algum tempo, ok? E nota-se que há gajos que só querem vender casas e depois há outros gajos que, pá, querem vender casas, mas pá, pelo menos parece que se preocupam minimamente com a pessoa que vai comprar a casa, estás a ver? Que foi então o caso do outro agente imobiliário que, pá, eu esqueci-me de dizer que o gajo era enfermeiro e eu acho que é por isso que nota-se ali alguma sensibilidade. Eu sinto que, imaginem, quando é pessoal que não está só no mundo das imobiliárias, ainda dá para lidar, estás a ver? Porque, tipo, nós já lidámos com um gajo que é enfermeiro
e vende casas, outro que trabalha num restaurante e vende casas. Mas pá, nós fomos então ver uma moradia na sexta? Não, na segunda-feira, exatamente na segunda-feira. Que pá, nós lidámos com um gajo, que o gajo tinha todos os estereótipos. Tinha todos os estereótipos, ok? Isto porquê? Porque primeiro, o gajo estava de fatinho, ok? Fatinho e sapatilhas. Depois tinha de bué tatuagens, estava bem vestido, estava bem penteado e tudo. E pá, e tinha aquele paleio, ok? Paleio de agente imobiliário. E tipo, enquanto que o nosso agente imobiliário favorito me conquistou logo nas mensagens e o caralho, este era o tal que era super simpático, que dizia, caralho, esperemos que eles saiam, que é para mostrar logo a casa, não sei o quê. E tipo, e o gajo ali a mostrar bué e o caralho, e tipo, então, fechamos negócio, estás a ver? E ele parecia quase o Saul Goodman, ok? Na lábia dele. Quem viu Breaking Bad ou Better Call Saul sabe que pá, o gajo sabia sempre o que dizer e sabia sempre como escapar das situações da melhor forma possível. E ele pareceu-nos isso, ok? Depois pá, o gajo disse, eu além disto também tenho uma barbearia com um centro de estética, tatuagens e mais não sei o quê. E eu, claro que tens, meu, claro que tens. Isto porquê, pá? Porque o gajo parecia um concorrente de reality show. É verdade, parecia, pá, se estou a ser preconceituoso, sim, é verdade. Qual é que é o problema? O problema é que, pá, nós então, tal como acontece em todas as visitas que fomos fazer, depois entramos para o carro e, pá, avaliamos. Ok, avaliamos. Às vezes não estamos em sintonia, outras vezes simplesmente entramos no carro e dizemos, é para esquecer. Ok? Não foi o caso desta. Ainda houve ali opiniões discordantes, mas depois chegámos ao consenso que, não seria aquela opção. Só que lá está, pá, eu ignorei. Isto porquê? Porque já aconteceu com outros agentes imobiliários e pá, um gajo simplesmente não diz nada. Ok, está tudo bem porque nada está reservado, o mercado está aí a funcionar e um gajo deixa o mercado funcionar e tipo, vai para o próximo e está feito. E este gajo, meu, no dia seguinte, manda mensagem a dizer, então, sempre querem ficar com a casa? E tipo, sendo que ele a nós estava-nos a dizer que já tinha feito 10 visitas só naquele dia. Ou seja, nós éramos a 11ª visita. Ou seja, estamos aqui a falar de um gajo profissional de visitas, meu. Um gajo que faz 10 visitas num dia, está a fazer a 11ª, não pode fazer mais nada da vida. Ok? Tem de ser só agente imobiliário. E tipo, pá, se tivesse assim tantas visitas, se estás tão confiado no teu imóvel, porque ele dizia, por este preço não vou encontrar nada melhor. Sendo que nós vimos alternativas que eram a preços mais baixos, não digo que eram melhores, mas pá, tipo, em termos de qualidade de preço, estavam taco a taco. E depois, pá, aquela casa tinha uma cena que a mim me mata, que é, eu sou filho de construtor. E se há merda que eu reparo é em pormenores de construção, estás a ver? Tipo, acabamentos e o caralho eu reparo. Posso às vezes não comentar, comento depois só com a senhora engenheira, que é para tipo, para também não estar a atacar o vendedor, porque ele não tem culpa. Mas pá, há merdas que eu reparo. E imaginem, nós tivemos de esperar por segunda porque aquilo estava em obras e não sei o quê. E então, lá está. E este vendedor que nos apresentou é que tinha a chave do imóvel. E foi por isso que eu disse ao nosso vendedor favorito, olha, eu vou então com o outro, pá, porque acho que vai ser só para descartar, mas pronto, vamos com ele. E também porque eu estava curioso para ver a lábia, estás a ver a lábia a vender. E pá, imaginem, aquilo nota-se que foi pintado de fresco, mas depois tens partes que não foram. Imaginem, para mim não faz sentido, tu pintas um apartamento de fresco ou uma casa de fresco, mas depois abres uma despensa e a despensa não está pintada. É tipo, não é com o que custava pintar. Não, tipo, não é... Era uma despensa debaixo de umas escadas. Ok, que será para arrumos? Sim, será para arrumos. Mas pá, não te custava nada dar ali uma borradela só para tirar esses riscos da parede, estás a ver? Cagaram e andaram. Depois, tipo, rodapés todos mal pintados. Janelas com tinta por cima do alumínio, caralho. E é tipo, foda-se. A sério, meu, a sério. E depois aquilo tinha pequenos pormenores que imaginem, se nós estivéssemos no desespero, ok, podíamos comprar, mas acho que a médio e longo prazo nos iam atrapalhar. Como, por exemplo, o andar de baixo era bué de baixo. Para entrar eu tinha de baixar a cabeça, senão batia com a cabeça na testeira da porta. Não é testeira. Mas pronto, na parte de cima da porta, estás a ver? Depois tinha uma lavandaria, entre aspas, que era minúscula e tu tinhas de andar quase de joelhos, estás a ver? Tipo, não fazia sentido. Não fazia sentido. E foi o que eu disse à senhora engenheira. Imagina, aquilo, se tivesse ali algumas obras, do tipo, subir a lavandaria, porque era,
tinham de deitar uma placa, é o que é, mas dava para ficar ali com muito mais espaço de construção. Não. Simplesmente estão a vender aquela cena no estado em que está e siga, pintamos aqui umas paredes todas de branco e pá, está pronto e vale este valor. Sendo que pá, não vale. Não vale, ok. E depois, tudo aquilo que ele apresentou como ponto positivo, pá, era ponto positivo, mas estava assim um bocado à toa, estás a ver? Estava assim um bocado à toa. E então não nos chamou a atenção. E depois, pá, o gajo ainda por cima, não sei, pá, não soube ler a sala. Não soube ler a sala e então começou com aquelas piadas de a cozinha é pequena, mas também é só para a mulher cozinhar enquanto o homem está aqui a ver a bola na sala. E então a senhora engenheira estava fodida, ok? E ele ainda disse isso 2 ou 3 vezes. E então depois viemos cá fora, que lá está, era um dos pontos positivos, porque aquilo tinha um espacinho cá fora que dava tipo para fazer jardim, churrasqueira e essas cenas, ok? Mas era a tal cena que não estava bem aproveitado. E por algum motivo tinha um tanque de lavar a roupa lá no jardim. E então o senhor engenheiro diz, olha Zé, está aqui o tanque para tu depois lavares a roupa, já que eu vou ficar na cozinha a cozinhar. E o gajo simplesmente, um tanque, e não entendeu que a boca era para ele. Mas pá, foi um bocado decepcionante, porque... imaginem, em termos de localização, aspecto nas fotos e tudo, aquela era provavelmente a minha favorita e eu fui logo o primeiro a descartá-la, ok? Senhora engenheira ainda se agarrou ali um bocado a ela, por causa do jardim, mas então depois também descartou e pá, acho que não valia a pena. E então o gajo manda mensagem a dizer, então, vamos avançar e eu, pá, acho que não estamos interessados. E ele, mas o que é que não estou interessado? Os gajos todos aflitos, o que é que não estou interessado? E eu, o open space é muito pequeno. E depois eu mandei à senhora engenheira, podes dar mais defeitos. Tipo, imaginem, a parte de baixo, tinha lá sítios que deviam medir tipo 1,90 m. Ou seja, pá, és uma pessoa mais alta e não podes andar de pé lá em baixo, estamos a brincar, certo? Estamos a brincar. Mas então, pá, foi um bocado decepcionante e notou-se que, afinal, o gajo tinha muitas inseguranças porque mandou logo outro apartamento. Disse, pá, estou aqui para vos ajudar. E é tipo, não, amigo, desculpa, mas nós já temos um agente imobiliário favorito, ok? E esse agente não és tu. Depois, pá, por falar em cenas que eu disse no podcast na semana passada e que agora se realizam, pá, eu estava então a dizer que estava com ânsias de ter pessoal na equipa e pá, é verdade, conseguimos, Portugal, Lisboa, conseguimos, pá, temos 3 membros da nossa equipa, ok? 3 membros e depois é um bocado fodido. Isto porquê? Porque isto pode parecer um bocado machista, mas o nosso trabalho é um bocado pesado, ok? E nós então tínhamos dito que o ideal seria ter lá homens. O que é que nos mandaram? Pá, um homem e 2 mulheres. Sendo que mulheres, pá, estamos a falar de uma senhora e da sua filha de 18 anos, o que é bué da tenso, porque eu acho que é o primeiro trabalho dela. E ela, tipo, nota-se que não está à vontade. Também foi o que eu disse, metem numa equipa em que praticamente 95% são homens e todos badalhocos para caralho, ok? É pessoal que se peida. É tipo aquele sketch do Porta dos Fundos, setor de RH de Jesus. É pessoal que peida, é pessoal putão, 100% putão. E vai estar aí a tocar que isso, olhem, eu acho que pá, foi um dos primeiros episódios, eu acho que foi tipo o episódio 16 ou assim qualquer cena que eu contei essa história, setor de RH de Jesus, e olhem, vou voltar a pôr aqui o sketch. Ô Tomé, chama o estagiário pra mim aqui, por favor. Jesus! Tudo bom, Jesus, senta aí. Você sabe que eu tenho um apreço por você, não é verdade? E você foi muito bem recomendado pelo José e tudo. Mas infelizmente eu tô... não, o senhor vai me demitir. Não, o senhor me desculpe, eu posso me esforçar mais, eu juro. Oh, Jesus, a questão não é de se esforçar. Olha em volta, você não pertence a esse mundo. Isso aqui é carpintaria, caralho. A gente aqui fala palavrão, cospe no chão, a gente chama o colega pra ver o tamanho do cocô no banheiro, a gente coça o saco e cheira, a gente coça e cheira, entendeu? A gente é assim aqui. Fala um palavrão. Fala um palavrão. Bodega. O teu palavrão é bodega. Bodega. Quem foi que tirou os posters da Maria Madalena do banheiro? Quem foi? Eu vou repetir, isso aqui é carpintaria. A gente gosta de ver foto de puta, de vagabundo na parede. A gente aqui é sujo.
A gente aqui é putão, sabe 100% putão? A gente é putão aqui, Jesus. Eu sou putão também, deixa eu ser putão. Jesus. Você não viu os meus amigos? Pergunta pro Jesus. Matheus. A gente olha pra você, vê que você é um menino educado. Obrigado. Que fala direito, você é um rapaz limpo. Mas então a miúda, pá, nota-se que não está à vontade disto. Porquê? Porque sempre que ela tinha algum problema e precisava de me chamar, tipo, ela nem chamava pelo meu nome, enquanto que a mãe me chama por Senhor José, sendo que eu tenho idade para ser filho dela. E então só erguia tipo o dedo, arranjava alguma cena para eu ir lá, e depois quase que não fala. Estás a ver? É tipo... Imagina, ela cortou-se no dedo, tipo, ao cortar fita, raspou no cortante da fita, e então cortou-se. E simplesmente chegou assim com o dedo à minha beira, e foi tipo, e eu foda-se, a sério, o que é que eu vou fazer, caralho? Eu vou adivinhar que te cortaste, caralho. E eu, vamos lá pôr um penso. E depois, pronto, lá lhe fiz um curativo, pá, porque não é à toa que eu sou um dos membros da equipa de primeiros socorros daquela empresa, ok? Dizer esta merda sem me rir é uma obra de arte do caralho. E então, pá, temos essas duas senhoras. E depois, pá, temos um gajo que é tipo... O gajo é a terceira vez que está lá. E tipo... O gajo é surdo de um ouvido, tem 80% de perda do outro e mandaram-no para o sítio mais barulhento da empresa. E é tipo, pá, parece que foram escolhidos a dedo. É tipo, ai querem homens, ai querem tal, duas mulheres, ai querem homens, tal, um surdo. Estás a ver? Foda-se. Estamos a brincar, caralho. Mas daí, opa, à primeira vista, temos aqui potencial. Ok, temos aqui potencial. É pessoal que está interessado em aprender. Sendo muito sincero, não sei se a miúda vai ter pedalada, porque nota-se que ainda não está naquele ambiente de trabalho, estás a ver? Ainda está tipo naquele ambiente de ok, saí da escola e agora, estás a ver? Nota-se que está assim meio ainda perdida. Mas pá, vamos ver o que é que vem, o que é que vai sair daqui. E pá, por falar nisso, meu, foi então publicado o cartaz das festas de São José, pá, o padroeiro da Póvoa de Lanhoso. Festas que se realizam de 14 a 23 de março. E aqui os grandes destaques são, no dia 15 de março, sábado, à Namoura, às 23, muito forte. No dia 18 de março, temos os 4h30, ok, também às 23. E no dia 22 de março, sábado, Papião. Ou seja, pá, temos aqui cenas interessantes. Depois também tem aqui cenas mais tradicionais, como por exemplo a Chega de Bois. Tem também encontro de concertinas. Que pá, eu não sei se estão a par desta cena, meu, mas aqui em Guimarães, acho que todos os fins de semana, no Largo do Toural, acho que aos domingos, pá, há encontros de concertinas, ok? E acho que é uma cena meia amadora do tipo, pá, começou com pessoal a juntar-se. E tipo, e vai aparecendo, alguém tem uma concertina atrás, outra pessoa tem um cavaquinho atrás, pessoal só quer dançar e bem. E nas Caldas das Taipas, pá, também em Guimarães, também acontece isso, aos domingos. E a minha mãe e o meu pai por arrasto, é o que é, pá, está lá batidinha, meu, está lá batidinha. Vai ver o pessoal das concertinas e depois há sempre alguém a filmar para pôr no Facebook e o caralho. E é uma cena assim meia amadora a nível de organização. Mas pronto. Depois também temos, claro, a majestosa procissão em honra de São José. E pá, e temos, lá está, temos também o arqui-inimigo de José Lopes, o motar da concertina, que também pá, é ele, onde é que ele está? Ele, os DJs que estão aqui e o Tiago Barbosa, pá, já é aquele pessoal que já sabe que chega a esta altura e tal, vai cair um X na conta porque pá, vão ter de cumprir a cota de artistas da Póvoa de Lanhoso a participar nas festas. Mas pá, tem tudo para ser forte. Depois, em maio, então também teremos Party Sleep Repeat, mas pá, agora é uma putaria, meu. Os bilhetes da primeira fase já foram, agora é 25€ cada bilhete. Mas também, por outro lado, meu, anunciaram Bugarins como o primeiro nome, o que é muito forte. Mas opa, eu tinha aqui a AfD, porque ficou em segundo na Alemanha. Mas pá, acho que nem vou falar disso, porque isto, o que nós estamos a viver agora parece um episódio de Black Mirror que nunca mais acaba, ok? Temos tipo o Trump e o Macron a discutirem em público, porque um diz que o dinheiro que dá à Ucrânia vai ser perdido, mas que o da Europa não é, e o Macron toca-lhe na perna para o interromper e ele diz, não é bem assim, e depois pronto, se quiserem acreditar nisso, acreditem. E é tipo, está tudo fodido, meu, está tudo fodido. Como é que as pessoas não veem
Tipo, imaginem, nós estamos a assistir a uma aula de história em direto. Não sei se foi assim que aconteceu até Hitler ser eleito, mas pá, nós estamos, dia a dia, uma notícia nova, tipo, estamos cada vez a ir mais por aquele caminho. E pá, e está tudo bem. E lá está. E quando nos perguntam, mas as pessoas não faziam nada? Pá, não há como fazer nada, meu. Tens de seguir a tua vida, tu tens de trabalhar, tens despesas para pagar. É por isso que, empurra só com a barriga e siga. Não é essa a beleza do capitalismo? Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações, pá, começo então com uns podcasts e começo com um podcast que eu já não ouvi há bué, que é o What's TM do Pedro Teixeira da Mota. E então eu ouvi o episódio com o Gilmário Vemba, por recomendação de José Lopes. Que puta, eu não tinha lido aqui a descrição. O Gilmário Vemba tem 15 irmãos. Ok, são 16 no total, foda-se. E pá, e é incrível ver como o choque de bolhas estava a existir e tipo, e o PTM estava a derreter em direto. Porque simplesmente não estava a perceber nada do que o Gilmário Vemba estava a dizer. Eu lembro-me da primeira pessoa que falou dele ter sido o Salvador Martinha, pelo menos que eu me lembro de ter ouvido o nome dele. E depois eu lembro-me de ir ver uma cena meia na Covid, meia no fim da Covid, chamada Teremos Sempre Stand-Up, em que o Salvador Martinha convidava pessoas para 15 minutinhos de stand-up. E lembro-me de estar lá o Gilmário Vemba. E pá, e o gajo deu tudo naqueles 15 minutos, estás a ver? Deitou abaixo a sala. Nunca vi um solo dele ao vivo, mas pá, o gajo está em todo lado neste momento. Ele está a apresentar o 5 para a meia-noite, que é uma vitória do caralho. Está a fazer publicidades para a Vodafone e tudo. Contou, tipo, número absurdo de datas que ele fez na tour. Mas além disso tudo, pá, ainda consegue estar fora da bolha. Consegue estar dentro e fora da bolha ao mesmo tempo. E então gostei muito do episódio. Por isso, pá, recomendo. Não é um podcast que eu ouça sempre, por isso recomendo muito. Depois então no Streamio, pá, então Chimp Crazy, aquilo é um original da HBO, por isso quem tiver um Max ou assim pode ver. Lá está, quem gostou do Tiger King vai gostar disto. Quem não viu Tiger King por motivos de ter medo de ter maus tratos a animais, pá, então se calhar também é melhor não ver, porque não tem cenas explícitas, mas tem cenas subentendidas. E para algumas pessoas é suficiente, e foi por isso que eu vi sem Senhor Engenheiro. Mas quem gosta do entretenimento a todo o custo, pá, recomendo muito. Depois na música, pá, temos então 3 álbuns, um estrangeiro e 2 portugueses. O estrangeiro está na Forquilha. Deixem cá ver. Exatamente. E é do Youth Lagoon e chama-se Rarely Do I Dream. E então a Forquilha diz o seguinte: num disco que combina ritmos intensos, sintetizadores cinematográficos e trechos de vídeos caseiros, Trevor Powers esboça uma fronteira gótica repleta de personagens lendários e relações de sangue. Pá, eu gostei. Acho que nunca tinha ouvido nenhum álbum dele, mas gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Football. Don't put it on me. Maybe you're not the person who caught the football. Maybe you're not the person who caught the football. Depois, pá, temos então 2 álbuns nacionais e temos então uns Marquise com o álbum Ela Caiu. E posso ler aqui o texto ou a review do Rimas e Batidas que acabou de ser publicado. E diz assim: um salto de maturidade. Ela caiu, mas os Marquises estão mais fortes que nunca. Os Marquises conquistaram algo notável em 2023.
arrebataram a comunidade musical do nosso país com o seu EP homónimo de estreia. Não é por isso de todo surpreendente que o entusiasmo pelo seu novo LP, Ela Caiu, que saiu hoje mesmo pela Saliva Diva, seja generalizado. Para os Marquise é igualmente um marco. Este seu primeiro álbum representa um caminho feito ao longo dos últimos 2 anos de descoberta do seu som e de si próprios. O resultado é verdadeiramente um álbum e não um conjunto de músicas que leva o ouvinte numa viagem que se define pelo contraste dentro dos seus espíritos e que é, na sua essência, um exemplo a seguir de um trabalho artístico coming of age. Pá, a primeira vez que eu vi Marquise foi na Folk Fest de 2022, talvez, acho que foi, por isso desde aí tenho acompanhado, gostei muito do álbum, a voz da vocalista é logo ali um ponto que nos chama a atenção, e eles vão estar ao vivo aqui em Guimarães, no CAAA, algures em março, acho eu, e pá, gostei muito, e vai estar aí a tocar a música Delírios. E depois, para terminar, pá, temos um novo álbum de Walter Lobo, chamado Melancólico Dançante. E temos aqui também uma notícia na Comunidade Cultura e Arte, também de hoje. Já se pode ouvir o novo disco de Walter Lobo, Melancólico Dançante. Melancólico Dançante é um novo álbum de originais do canto-autor português. Walter Lobo regressa com um novo álbum de originais, Melancólico Dançante, inspirado numa paisagem sonora que leva a audiência para uma viagem por outras latitudes dançantes, mas sem nunca perder o norte que está vincado no seu trabalho discográfico como Mediterrâneo, Primeira Parte de um Assalto e Inverno. O artista vai apresentar um novo disco em Braga, no Teatro Circo, a 8 de março, em Lisboa, no Tivoli BBVA, a 22 de março, e no Porto, na Casa da Música, a 17 de maio. Pá, gostei muito. Walter Lobo é cada vez mais um nome seguro da música portuguesa. E pá, por um lado é interessante ver o caminho dele. Acho que ele tem conquistado o seu espaço passo a passo, lá está. Por isso, pá, recomendo muito toda a obra dele, mas aqui este Melancólico Dançante em particular. E vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, Se é Primavera. Eu nunca quis nada e agora quero tudo. E agora quero tudo. E agora quero tudo. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Agora pá, é tentar ignorar as mensagens de agentes imobiliários que demonstram confiança, mas afinal não são assim tão confiantes. E pá, e vamos ver o que é que se segue então nos próximos capítulos. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.